Minha primeira palavra é uma palavra de gratidão. Gratidão, saudação a Dom Orlando Brandes pelo convite, pela acolhida. Saudação ao irmão Dom Zenildo, bispo de Borba. Saudação através de Padre Inácio e Padre João Batista aos missionários redentoristas que nos acolhem com os braços, o coração aberto, cada vez que aqui viemos, como hoje, já deu para perceber que o meu coração está bastante envolvido de emoção. Estou congelando de emoção, lembrando tantas coisas que na minha vida a Senhora Aparecida fez e tantas situações que neste local eu encontrei força e paz. Saúdo, é claro, aos demais sacerdotes que aqui estão, aos leigos e leigas nesse ano nacional do laicato, às autoridades civis, ao senhor prefeito e demais autoridades, aos que nos acompanham pela rede Aparecida e demais coligadas, e aos romeiros e romeiras, cujo testemunho nos revigora cada vez que aqui vemos ou pelos meios de comunicação acompanhamos um pouco da vida desta casa que é de todos nós. Mais um dia, portanto, de novena em preparação à festa de nossa querida mãe, de nossa padroeira, mãe e padroeira de todo o povo brasileiro. Nós viemos aqui para pedir, como já lembrado no início, que ela interceda por nós e nos ajude a restaurar a vida dilacerada por tantos sofrimentos. A recordação dos 40 anos da imagem da padroeira despedaçada por um ato de insanidade, isso está presente em todas as pessoas, dilaceradas pelas mais diversas formas de sofrimento, de maldade, de insanidade. E quando nós olhamos nossa vida, nós percebemos que, de fato, sentimos-nos aprisionados, muitas vezes, por inúmeras dores, né? Dores pessoais, dores sociais, e hoje, com toda a consciência que se tem, dores ecológicas também. Quando viemos aqui a esse santuário, a essa casa, que nos recebe de portas abertas, nós nos lembramos, pessoas sofrem, a sociedade sofre e o planeta sofre. E a nossa novena desse ano, ela nos chama a atenção para um fato que o Papa Francisco, no seu documento sobre ecologia, a encíclica Laudato Si, coloca numa frase que eu tenho repetido muito e que, a meu ver, resume tudo aquilo que nós temos feito aqui ao longo desta novena e que é o grande desafio para o mundo de hoje. Diz o Santo Padre, ao olhar as situações de sofrimento do planeta, assim ele nos diz, estas situações provocam gemidos da irmã Terra, que se unem aos gemidos dos abandonados do mundo, com um lamento que reclama de nós um outro rumo. E por isso nós estamos aqui. Por isso nos reunimos nesta casa, para rezar, para pedir forças, pedir discernimento, para trabalhar por esse novo rumo que cresce e que brota do clamor de tantas e tantas pessoas que sofrem de um planeta que vive em situação de agonia. E a primeira resposta que nós encontramos neste dia, hoje, terceiro dia da nossa novena, é que Deus não quer o sofrimento de nenhuma criatura. Infeliz de quem pregue o sofrimento e ainda mais em nome de Deus. Exatamente por isso, porque o céu não nos fez para a dor e para o sofrimento, que o dia de hoje é o dia em que, com Maria e Jesus, nós rezamos, buscamos e nos comprometemos pela superação de toda dor e de todo sofrimento. Como diz o texto, buscamos, nos comprometemos com a libertação. Como fazer isso? Como trabalhar, então,
por essa libertação. Nossa fé nos ensina: Jesus é o libertador, Jesus é o Salvador, Jesus é o Redentor. Como lembrado no Evangelho que nos foi há pouco proclamado, o caminho para a libertação é a cruz. É contemplando o Senhor Jesus na cruz, voltando-se para Ele, buscando compreender o seu mistério da cruz, que nós vamos entender por onde passa o caminho da libertação. A cruz de Cristo, nós sabemos, não é a valorização do sofrimento, a valorização da cruz. Jesus não diz, continue sofrendo. Não. Jesus não nos diz para permanecer no sofrimento. Ele não diz isso. Jesus nos diz, permaneçam no amor. E nesse amor, apesar de todas as cruzes do mundo, façam comigo, sob a força do Espírito, iluminados pela misericórdia do Pai, façam o que for necessário para a recuperação, para o resgate de todas as pessoas, para a superação de toda dor, de todo sofrimento, de toda desumanidade. Só liberta quem, na linguagem do Evangelho de João, ama e ama até o fim. O amor de Jesus, portanto, segundo a lição que a novena de hoje nos ensina, ele se concretiza em fraternidade, solidariedade, caridade, acolhimento, partilha. O nome não importa muito, não. Importa que nós recordemos do Evangelho de hoje: quem der um copo d'água a um desses pequeninos, aqui está o segredo. Agir. Desde as mais simples atitudes. Que ninguém desvalorize que no processo de libertação alguém seja pequeno. Porque os pequenos e fracos, como ensina São Paulo, com Cristo, quando sou fraco, aí é que eu sou forte. Portanto, acolher a cruz, permanecer no amor, transformar esse amor em ação, e por menor que ela seja, ela já constrói o que nós sonhamos como libertação, redenção, salvação. Terceiro, tomar um cuidado muito grande. Não trabalhar apenas pela superação do próprio sofrimento, porque por maior que seja a dor de alguém, isso não dá a essa pessoa o direito de achar que a sua dor é a única na face da terra. Se a dor é grande, ela deve nos abrir para a dor de todos os outros irmãos e irmãs. É verdade, minhas irmãs, meus irmãos, que o nosso tempo traz muitas dores. É verdade que o nosso tempo traz graves situações no Brasil e pelo mundo afora. Quanta gente sem alimento, sem casa, sem trabalho, sem condições de saúde e tantas outras situações. Pelo mundo afora, 68 milhões de pessoas que vão vagando de um lado para outro, que sob o título de refugiados não tem nenhuma pátria, não tem nenhum país, porque a violência e a maldade os colocou para fora. No Sínodo dos Jovens em Roma, acontecendo agora, quantos jovens experimentando a situação das drogas, e por aí vai, numa lista muito grande. E diante de tudo isso, o Papa Francisco nos adverte: cuidado com a globalização da indiferença. Não se deixe tornar indiferente diante da dor dos outros. Pelo contrário, reconheça que este é, acima de tudo, um tempo para ação, um tempo para agir. No próximo domingo, daqui a pouco, não muito tempo, o nosso país vai às urnas para exercer o dever cívico do voto. Pouco antes da Segunda Guerra Mundial, no período entre as guerras em que o mundo fervia tanto, o Papa Pio XI traduz numa frase: a política é a forma
mais perfeita de viver a caridade. Isso vem sendo repetido pelos inúmeros papas. No início do seu pontificado, Papa Francisco, falando para os jovens, em 2013, repetia essa mesma frase. É claro, como tudo nessa vida, a política também experimenta o risco de se tornar poluída, envolta em sujeiras que não deveriam nunca estar presentes. Sujeiras que nos entristecem, nos humilham, mas sujeiras que não podem nos levar a generalizar, afirmando que a política em si é negativa. Não. Pelo contrário, a política é aquilo que nós fizermos com ela. A política será aquilo que as sujeiras, melhor dizendo, que nós colocarmos nela. A política será aquilo que a nossa omissão deixar que ela aconteça. É, portanto, no compromisso eleitoral do próximo domingo, que nós vamos encontrar um caminho para o agir que hoje o Brasil espera de todos nós. Que Deus nos ajude naquilo que domingo vamos fazer nas urnas. Enfim, para terminar, me chamou muito a atenção, desde que Dom Orlando me fez o convite, a imagem de Aparecida, que na sua origem foi uma imagem quebrada e que há 40 anos atrás ela foi, como lembrado no início, literalmente destroçada, a ponto de se dizer, não tem jeito. E hoje o que nós fazemos aqui? Só olhar numa noite esse santuário cheio, só contemplar a imagem da Mãe Aparecida, que agora a televisão nos mostra, quem nos assiste de casa, podendo contemplar a imagem colocada aqui diante de nós, ou olhar a imagem que está lá atrás, no nicho, a contemplar e proteger todo o Brasil. Nós afirmamos nesta novena, a última palavra não é da separação, não é da destruição, não é dos destroços. A última palavra é da reconciliação, a última palavra é da união, a última palavra é da ressurreição, do Cristo ressuscitado, o Filho bendito da Virgem Maria. Minhas irmãs, meus irmãos, diante de muitos muros, como lembra o nosso texto, diante de muitas dores, vamos ser sinceros, nós podemos às vezes até desanimar. É humano, mas desistir não. Se um dia você desanimar e ficar tentado a desistir, olha para a Mãe Aparecida. Olha para a imagem da nossa padroeira, que é achada quebrada e há 40 anos atrás, ainda num ato de loucura, foi destroçada. E hoje, olha o que nós temos. Uma imagem recomposta, um santuário como esse, a nos acolher e a dizer, a última palavra não é a palavra de dor. Hoje, quis a providência divina que este santuário recebesse os restos mortais do cardeal Aloysio Loscheider, que foi arcebispo aqui em Aparecida. Um homem cuja vida foi marcada por extremos de sofrimento e de dor, a começar pela doença, mas também por muito do que ele viveu na história desse país no seu tempo, mas um homem que nos ensinou a nunca desistir diante de tudo aquilo que pode querer se tornar a nossa frente muro. Os nossos olhos, ao contemplar a urna, veremos a urna e saberemos que ali dentro tem ossos, mas o nosso coração e a nossa fé há de dizer, aquela ali foi uma vida que valeu a pena, foi uma vida que não se deixou vencer pelo mal. Por isso, irmãos e irmãs, não nos conformemos com este mundo, mas trabalhemos pela sua transformação. Que a Virgem Mãe, Senhora Aparecida, interceda por nós e por todo o Brasil, e também pelo mundo inteiro, para que, sob a força do Espírito Santo, sejamos com Cristo e em Cristo instrumentos de libertação, justiça e paz. Amém.